Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar sobre os desafios comerciais no dia a dia e vou receber o meu amigo Alexandre Ascal, gerente nacional de vendas da Blas Componentes para Móveis. Bem-vindo, Alexandre. Eu digo meu amigo porque eu sou teu fã, acompanho há muitos anos o teu trabalho. Boa parte dos desafios que tu abraçou, eu sei o resultado, mas hoje o telespectador quer saber o que faz com que tu não fique na zona de conforto. Obrigado, Márcio, pelo convite, primeiramente. Queria agradecer em nome da Blas Componentes, lá de Flores da Cunha, né? O pessoal tem uma fábrica muito legal, trabalha com componentes para móveis. E esse é mais um desafio, né? Eu não fico parado porque é muito engraçado, porque eu sempre peço desafios na minha carreira. E sempre acaba aparecendo um desafio diferente, uma forma diferente da gente conseguir desenvolver um trabalho que venha trazer mais eficiência e eficácia para as empresas e para as pessoas. Esse é meu lema, tanto na minha empresa quanto no trabalho que eu desenvolvo pessoalmente nas empresas. Trazer mais eficiência e mais eficácia, que é o que a gente precisa hoje, né, Márcio? E eu brinquei da zona de conforto porque tem muito esse jargão, né? Que para te buscar alguma coisa tem que ser da zona de conforto, muito embora tem gente que se sente confortável justamente no desafio. Não é o comum hoje no mercado de trabalho, né? Tu vê pessoas que têm dificuldade de empreender, dificuldade de mudar, dificuldade de assumir risco, dificuldade de inovar. Por que tu acha que as pessoas às vezes têm essa resistência? E não só o porquê, como é que tu acha que poderia quebrar isso? Como é que as pessoas poderiam romper e experimentar o novo e vá aqui, né? Quando dá certo, tu colhe muito fruto. Mas o que resiste e como quebrar isso? Márcio, eu acho assim, eu acho porque é uma opinião minha, assim, né? Eu nunca trabalhei com gestores que os gestores deixavam aquelas pessoas que eram geridas por eles em zonas de conforto. Então, sabendo o meu perfil comportamental, sabendo que eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar resultados, eu sempre tive gestores que me colocaram na situação de estar sempre buscando alguma coisa. Num certo momento, num projeto, eu estava terminando um projeto, eu já começava a trabalhar com outro. Então, eu nunca fiquei parado, dizendo, eu vou ficar num projeto durante 5, 6 anos. Então, eu sempre tive projetos que duraram 1 ano, 6 meses, em alguns casos, na consultoria. E aí, quando eu estava no final do projeto, eu acabava pegando outro projeto para desenvolver. Então, isso não me deixou em zona de conforto, em momento algum. Até eu fico perguntando, onde é que está a tal da zona de conforto? Pois Porque então, eu não consegui o que busca, encontrar ela ainda, né? Na busca não acha. Então, esse eu acho que é um ponto, assim, depende muito do gestor. E eu procuro ser assim. As pessoas que eu faço a gestão, ou eu faço o processo de desenvolvimento delas, eu procuro não deixar a pessoa numa zona de conforto. Até porque hoje, os perfis que a gente pega dentro da área comercial, que a gente pega dentro das empresas, aqueles que têm um pouco mais de ânsia por crescer dentro da empresa, você não pode deixar parado. Se você deixar ele parado muito tempo, ele acaba saindo da empresa. Antigamente a gente tinha aquela situação assim, não, ele tem um bom perfil, tem potencial, vamos deixar ele melhorar um pouco durante 1, 2 anos. Isso não acontece mais hoje. Hoje, em 6 meses, 7 meses, você tem que criar um degrau para cada um desses liderados, para que ele venha se desenvolvendo e que não perca o interesse pela empresa. Porque hoje o mercado tem muita oferta, né? E se você tem um bom perfil, o pessoal vai te buscar no mercado. Boa. Então você tem que fazer isso. Eu vejo que já é uma constante, né? Mas tu teve um momento na tua vida que tu decidiu morar na África do Sul. Isso foi Comenta um pouco disso, porque não basta só mudar de trabalho, desafio, de empreender em áreas diferentes, mas tu resolveu ir num país totalmente diferente. Como é que foi essa experiência? Eu acho que foi no começo uma experiência engraçada, porque a minha mãe perguntou o que eu ia fazer lá, onde só tinha leão, savana, né? Não tinha cidade. Pouco conhecimento. Pouco conhecimento, e aí eu aproveitei para conhecer um país que é maravilhoso, é um país que tem um desenvolvimento muito legal. É um mercado que busca muito desenvolver as pessoas, né? Eles entram num processo de desenvolvimento de pessoas e de país após o apartheid, e hoje a África do Sul é um grande player no mercado, faz parte do BRICS, né? E vem colocando aí algumas
algumas situações de desenvolvimento para o grande mercado internacional. A minha tomada de decisão na época foi realmente porque eu sempre quis trabalhar fora, né? Eu brinco que no final do ano a gente fazia uma rodada com uma mala, assim, dizendo que a gente queria viajar para algum lugar. Eu esqueci de botar para onde eu queria e eu fui para a África do Sul. Mas foi uma bênção, assim, porque eu fui trabalhar num lugar onde eu não conhecia 100% a língua. Por exemplo, a pessoa fala inglês, mas ela fala inglês normalmente nos cursinhos, ela vai aprender aqui no Brasil inglês americano. Eu fui morar num lugar onde o inglês era britânico. Mais o sotaque, mais as palavras e o sotaque local. E além de trabalhar lá com gestão, eu fiz uma coisa que era um sonho meu, que era dar treinamento em outra língua. Que legal. Então isso é muito legal. Isso foi uma coisa então assim, foi mais um desafio. Então assim, encontrar pessoas diferentes, culturas diferentes, tentar mostrar um pouco do nosso jeito, né? Porque às vezes as pessoas querem trabalhar e às vezes tem que fazer com que as pessoas entendam que também tem um momento delas, elas precisam se cuidar para ter um bom desempenho. Eu acho que isso é importante. Tem que conhecer o perfil comportamental de todo mundo. Eu sou um analista comportamental DISC, então eu sempre levo essa ferramenta para os meus... Só explica o que é DISC. O DISC são 4 elementos que a gente tem, que é a execução, né? Eu tenho a execução, a comunicação, o planejamento e a estratégia, né? O estrategista, né? Então, existe um teste que faz isso, define qual é a quantidade que você é de cada ponto. No teu natural, no teu natural. Essência. Isso é uma coisa que ela muda, né, conforme o ambiente, porque nós somos seres que vivemos a partir dos ambientes que a gente está. Então, se eu estou num ambiente mais competitivo, eu me torno uma pessoa mais executora. Se eu estou num ambiente mais comunicativo, eu me torno mais comunicativo do que eu sou, muitas vezes. Se eu estou num ambiente que necessita de muito planejamento, eu posso mudar o meu perfil e se transformar num perfil mais planejador. E se eu estou num ambiente que olha mais a estratégia, mais a análise, eu também posso me tornar mais isso. Claro, a gente tem um perfil meio base, assim, e a partir daquilo a gente vai mudando conforme o momento que a gente está vivendo na carreira. É importante olhar isso, porque imagina eu pegar uma pessoa que é muito planejadora, né, extremamente planejadora, e colocar dentro da área comercial, que muitas vezes está buscando resultado rápido, né? Não que ela não sirva. Às vezes, para uma área técnica, para uma venda técnica, para uma venda mais a longo prazo, ela vai servir. Mas se eu pegar ela dentro de um mercado onde eu preciso de resultados rápidos, né? Aquele resultado que eu preciso começar ele lá no começo do dia 1º do mês e até o dia 30 eu tenho que fechar o negócio, de repente esse cara ele não vai se desenvolver tão bem, não vai ter a eficiência tão bem para essa empresa. Boa. Então, assim, não são as pessoas erradas, de repente é o perfil que está colocado no local errado. Perfeito. Então você tem que readequar, né? Quem sabe esse vai ser o cara que vai trazer o lead, o que vai fazer o fechamento vai ser um outro cara que vai ser mais executor, mais focado em fechar. Então, isso é interessante. Eu acho que um dos diferenciais que eu acho que a minha empresa da área de consultoria leva, que é o I2DH, o Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, é exatamente isso. A gente trabalha sempre analisando os perfis comportamentais primeiro das pessoas. E depois a gente vai fazer um projeto de desenvolvimento do perfil para ver se ele performa, se não performar, a gente vai ver qual é que é o processo e assim por diante. E nesse sentido, cara, como é que está o mercado, os vendedores, tu que já atuou em várias empresas, muda o produto, mas as pessoas que vão para a área comercial, tá carente, tá sobrando, não? Como é que está esse cenário no que tu observa? Márcio, eu acho assim, ó, a gente tá com uma necessidade muito grande de pessoas no mercado. Todas as áreas estão precisando muito de gente para trabalhar. Só tem um detalhe, o perfil geracional que está chegando hoje no mercado, ele é um perfil que ele precisa de mais velocidade, né? O próprio funil de vendas já demonstra, né, que a gente não está pegando um profissional no mercado que faça a primeira abordagem, o meio ali de todo o processo e o fechamento. Eu estou colocando um profissional em cada um desses momentos dentro dos funis de venda. E assim, toda vez que a gente vai buscar alguém no mercado, a gente traz... Se tu trouxer com muita experiência, com certeza você vai pagar muito mais caro. Se você for formar a equipe, então você tem que mostrar para esse profissional que ele tem um tempo de maturação, né? Ele vai conseguir ter resultado, mas ele tem um tempo de maturação. Se o produto for mais técnico, se o produto é mais emocional, né? Então eu tenho que analisar esses conceitos para depois eu pegar e colocar esse cara lá dentro do mercado e dizer assim, ó, vai,
tem resultado. Uma outra coisa que aí a gente pode também olhar é a questão do processo da empresa. Quando que um profissional é ativo, né? Quando que ele está sendo ativo? Porque às vezes o onboarding desse profissional ele vai durar ali 1, 2 meses. E no primeiro mês ele já está sendo cobrado por metas e resultados. Ele não aprendeu nem o produto ainda. Né? Então, existem duas coisas. Primeiro, a ansiedade do profissional que está no mercado de fazer parte, né? E outra, a ansiedade das empresas de ter resultado. Então, eu tenho que balancear muito bem isso. Tem que ver como é que está a minha equipe, se a minha equipe consegue levar o resultado enquanto entra um profissional e começa a ser desenvolvido dentro da área. Claro, ele tem que entrar já, que eu acho básico em qualquer empresa, 3 competências muito essenciais para a área comercial. Foco em resultado, planejamento e ética. Né? A ética lá de o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo, né? Então eu preciso trabalhar isso com todas as ações que eu tenho, mas acima de tudo o foco é resultado. Perfeito. E claro, as outras visões que a empresa tem, os outros valores que a empresa tem devem entrar nisso, mas para a área comercial eu acho que isso é essencial. É bacana, a gente tem que partir daqui a pouquinho para o intervalo, mas queria pontuar isso. Nunca esteve tão carente de pessoas que começassem um trabalho e fossem até o fim, né? É muito comum tu ver o pessoal abandonando, desistindo, se desmotivando, ou por fatores externos, ou por fatores internos, mas não é toda empresa que consegue manter essa pessoa se desenvolvendo, né? E nesse sentido, a gente vai voltar no próximo bloco falando como trabalhar a inteligência emocional. Né? Que é um fator hoje que define, né? Inteligência emocional a gente não teve no colégio, a gente no máximo aprendeu ali geografia, química e matemática. Isso aí. Talvez no recreio, talvez, né, na convivência com os colegas, mas é uma matéria que é importante que o líder hoje, além de produtos, números e processos, entenda, né? Porque senão o resultado não acontece. Não acontece. 2 pessoas que entraram no mesmo processo de seleção, uma, tu dá um feedback e ela sai super motivada, e a outra sai chorando com o mesmo feedback. São pessoas diferentes. Mas eu vou fazer essa pergunta assim que nós retornarmos do intervalo rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Alexandre Ascal, gerente nacional de vendas da Blas Móveis, né? Mas componentes. A gente não está trabalhando ainda vamos falar depois da Blas, né? E de tecnologia e o mercado de imóveis, mas inteligência emocional, Alexandre, o que tu acha que precisa desenvolver e como é que tu lida isso lá na prática com a tua equipe? Márcio, você terminou ali o último bloco falando de uma coisa muito importante, assim, são 2 momentos, assim, primeiro a questão da inteligência emocional, né, que o líder tem que ter inteligência emocional, e eu acho que dentro da inteligência emocional a gente precisa dividir ela e colocar assim, ó, qual é a minha capacidade de lidar com conflitos, e aí vem aquela pergunta que eu posso fazer para quem está nos vendo aqui, né, você acha que o conflito ele é positivo para sua empresa ou ele é negativo? Quando ele se torna algo que quebra relacionamentos, que quebra processos, ele se torna negativo. Mas quando ele é algo que faz com que a empresa se desenvolva, seja um conflito para que a gente possa melhorar os nossos processos, melhorar a nossa eficiência, ele é positivo. Então o líder tem que aprender como é que eu faço às vezes, porque acontece, transformar um conflito desse que pode ser desagregador num momento agregador da equipe. Então, esse é um passo da inteligência emocional. O outro que você falou no outro bloco é o seguinte, feedback. Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu chego e corrijo as pessoas? Como é que eu posso dar um elogio para as pessoas? Porque tudo isso é feedback, isso é alinhamento de expectativas, isso é a forma de como eu, com os meus anseios, chego e digo para ti, Márcio, não está legal. Eu preciso que você mude nesse ponto e naquele ponto. E hoje a gente procura ser, às vezes a gente não quer ofender ou de repente ultrapassar limites, ou a gente não quer deixar a pessoa chateada, mas isso faz parte do dia a dia nas empresas. A gente precisa às vezes quebrar aqueles ciclos ruins que acontecem e a gente precisa transformar o que é bom daquele momento em algo melhor ainda e aquilo que não está servindo a gente tirar fora do processo. Então, eu preciso saber como dar feedback. E eu preciso saber como fazer com que essas pessoas cheguem até
até o objetivo, até a meta, até o resultado lá no final. Então, eu tenho que começar a trabalhar os conflitos que vão existir todos os dias dentro da inteligência emocional e eu tenho que começar a trabalhar esse processo de feedback. Às vezes as pessoas não sabem dar feedback e feedback tem metodologia. A gente precisa entender como é que é a metodologia e começar a aplicar isso, né? Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer para ela assim, olha, eu acho que você precisa mudar tal coisa, mas você foi muito bem em tal coisa. A pessoa só vai entender, o nosso cérebro tem uma capacidade, né? Tem um índice de verificação negativa, né? Ele sempre olha o que é ruim primeiro. E fica mais marcado sempre numa frase ou num discurso, sempre aquilo que é pior. Né? A gente tem esse índice de negatividade. Assim. Então, se você for dar um feedback para a pessoa e falar, nossa, você foi super bem naquilo e tal, mas você teve um probleminha, ele vai lembrar só do que ele escutou do mas para diante. Claro, se você tiver uma equipe de alta performance, que já trabalha com você há bastante tempo, cara, dar um feedback sanduíche, que a gente fala, que é falar de algo positivo e já entrar com uma melhoria, a equipe já está entendendo que você está fazendo aquilo de forma constante, que ela está assumindo os riscos, que você é o corretor, você é a pessoa que corrige ali o rumo da equipe. Mas se você tem uma equipe nova, se você ainda não está desenvolvendo a equipe como um todo, como diversas empresas que eu passo, onde eu tenho que formar a equipe, eu tenho que fazer primeiro ela entender que todo o feedback que eu estou dando para ela é algo para que ele melhore, e a partir de que ele entendeu isso, eu começar a ser mais rápido. E para mim ser mais rápido, eu utilizo o sanduíche, faço esses dois momentos, entendeu? E a questão do conflito. Eu tenho que identificar conflito, muitas vezes, como líder, onde ainda não existe. Tipo assim, eu sei que aquele perfil lá e aquele outro perfil lá vão se bater de frente em algum momento. Eu tenho uma pessoa muito comunicadora e uma pessoa muito executora. O executor é essencial na área comercial, é uma pessoa que traz resultado, mas dentro do perfil lá do DISC, do perfil executor, ele é uma pessoa que não segue os padrões da empresa, ele tem resultado, é tipo assim, né? Mas você não seguiu o processo. Ele olha para ti e diz assim, mas eu fechei a venda. E você vai dizer o quê? Se a empresa é uma empresa que vive de vendas, né? Sim. Então, assim, tem que fazer eles entenderem. E aí eu tenho uma pessoa muito comunicadora, que é uma pessoa que trabalha com emoções, conversa com as pessoas, às vezes ela perde um pouco de mais tempo com as pessoas, conversando, sabendo o que elas estão sentindo, querendo ser mais empática, enquanto o executor ele foi lá, identificou as necessidades, bateu em cima das necessidades e fechou o negócio. Perfeito. Então, assim, a inteligência emocional está nessa capacidade de a gente virar por todos esses pontos, assim, né? Perfeito. Olhar a empatia, olhar a necessidade, às vezes, de chegar e dar um elogio para as pessoas. Faz aí um momento aí para você e diz assim, hoje, quantas pessoas você elogiou e quantas pessoas você fez uma crítica? Normalmente, a crítica está em quantidade maior. Direto. Né? E às vezes a crítica está acompanhada assim num sorriso, acompanhada de alguma coisa que fica parecendo uma brincadeira, mas a gente consegue identificar quando está sendo criticado muito bem. Então a gente tem que saber disso, saber que lá tem uma necessidade, as pessoas têm momentos, hoje cada vez mais esses momentos estão vindo para dentro das organizações, então a gente tem que entender como é que elas estão, né? Como é que está com a família, como é que está com o cônjuge, como é que está acontecendo o dia a dia, quais são as expectativas dela com a empresa, o que ela quer de desafios na carreira dela. Então, a inteligência emocional serve para isso. O pessoal antigamente falava muito, teus problemas deve deixar em casa, né? Mas tu chega na empresa, tu está com dor de estômago, tu está com dor de cabeça, ela vai contigo, né? E tu precisa justamente essa administração do geral. Mas, Tchê, falamos de inteligência emocional, vamos falar um pouco de inteligência artificial, de tecnologia, de mudanças. Tu acha que hoje as empresas que tu atua ou já atuou estão preparadas para esse investimento? Elas estão preparadas para conseguir acompanhar as mudanças ou não? Como é que está? Não, eu acho que as empresas estão. Eu acho que elas ainda, o que acontece muito ainda nas empresas de médio e pequeno porte, muito diferente das grandes empresas, as grandes empresas hoje elas estão utilizando a inteligência artificial realmente para refinar o processo e para fazer com que elas se tornem mais eficientes no mercado. Boa. Porque o mundo é feito de dados, né? Então, assim, a gente tem muito dado, a empresa que gera dado, ela vai saber muito bem quem é o consumidor dela, e aí, assim, as empresas de médio e pequeno porte, elas já estão analisando isso. Algumas, claro, né, como qualquer outra inovação, elas estão receosas do que isso pode gerar,
mas elas podem ter certeza que se ela não está utilizando dentro do processo da empresa, os funcionários já estão utilizando, né? Porque quem buscou e quem entende um pouco de como funcionam as inteligências artificiais que estão no mercado e ele sabe utilizar isso como ferramenta, ele se torna mais eficiente, mais eficaz, mais direto ao ponto e ele consegue criar muito mais, né? Eu escutei de um diretor agora, numa outra experiência, mas do papel aceita tudo. O papel aceita tudo, mas o papel é o rumo. O papel não é o projeto realizado. Na realidade, o papel é a organização. É o mapa. É o mapa. É o que vai fazer tu ficar perdido no mar ou chegar em algum lugar. Que nem assim, eu estava te falando de perfil, falar do meu perfil. Eu sou extremamente executor, eu sou um cara muito comunicador, mas eu tenho uma quantidade menor de planejamento e eu gosto muito de fazer análise. O que falta no meu perfil? Planejamento. Quando eu vou fazer planejamento, eu uso um chat GPT para montar coloco lá todo o perfil, direciono a inteligência para aquilo que eu quero, né? Uma dica que vai para o pessoal, não adianta você fazer uma pergunta para o chat GPT aberta, assim, me responda tal coisa que nem você faz no Google. Imagina você pegar um mundo de informações para responder uma pequena coisa. Acaba acontecendo que ele usa todas essas informações e acaba te respondendo coisas erradas. Né? O chat é ruim. Não, você que fez a pergunta de forma errada. Boa. Então, assim, se eu estou trabalhando com marketing, por exemplo, cria lá uma entidade de marketing, né? Uma conversa de marketing. Aí eu coloco lá, você é um analista de marketing que trabalha com produto X, no mercado X, com tantos clientes. Direciona ele vai filtrar o conhecimento de uma maneira tão absurda que vai ficar uma resposta muito boa. E claro, outra dica, pode fazer a tua pergunta, monta a tua estratégia, mas confere, não faça o Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Confere, vê se não precisa de mais coisa, vê se não precisa de um detalhezinho ali que está faltando, ou coisas que ele colocou que não são necessárias naquele momento, então tira. Então isso é importante para trabalhar com inteligência artificial. As empresas estão preparadas, os funcionários já estão trabalhando mais com inteligência artificial. Né? Agora tem que juntar essas coisas. Né? Joia. E, cara, e com a Blasa agora, como é que está esse desafio? Ela está preparada? Como é que está esse mercado que tu atua? Cara, a Blasa está muito preparada, né? A minha contratação dentro da gestão comercial nacional de vendas veio para reestruturar o processo comercial da Blasa, uma das expertises que eu tenho. A gente vai desenvolver lá dentro todo o mercado, todas as estruturas que a gente tem, melhorar os processos da empresa. É uma empresa que já existe desde 2000, né? Então são 25 anos aí de casa. Como todas as empresas, passou por um momento de crescimento muito grande, aí ela estabilizou, hoje ela vem buscando atender melhor o mercado que ela tem. A gente vai participar agora na semana que vem, né, da FIMA, né, que é a Feira Internacional de Imóveis, lá em Bento Gonçalves, onde vai levar algumas tecnologias que estão surgindo no mercado, que nós estamos trazendo para o Brasil com exclusividade. Não posso falar nada ainda, mas quando estiver pronto eu vou falar para uma área de refrigeração, essa tecnologia, né, que fala também sobre como é que de microcomponentes, né, que são utilizados na área de iluminação. Então, a Blasa ela está preparada. A minha chegada foi exatamente para estruturar duas áreas importantes que estão muito bem ligadas, que é a parte de vendas, a área comercial, e também a área de marketing. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho agora de desenvolver a área de marketing da empresa, falar um pouco sobre valores, a missão da empresa, os valores, a visão da empresa, trazer isso para o público, transformar isso num branding legal, para que o nosso cliente comece a conhecer mais a nossa marca. Então, esse que é o desafio, né? O desafio novo que a gente tem é esse na área de componentes, né? Bacana. E a gente trabalha com revendas, trabalha com o varejo, trabalha com as fábricas também. Então, tem uma segmentação muito bem feita, só tem que melhorar o processo e atingir os resultados que a gente vai buscar. Bacana, Alexandre. Eu quero agradecer mais uma vez esse monte de conhecimento e informação prático, que é o que eu prezo mais, né? Se realmente funciona e pode inspirar ou ajudar alguém, tenho certeza que essa entrevista vai ajudar pelo menos a pessoa a olhar com mais carinho, quer seja, né, a parte comercial, inteligência emocional, processos, tecnologia e principalmente te seguir, né? Então, você que gostou dessa entrevista, compartilha com quem você acha bacana e espero você no próximo episódio.